se eu analisar meu sistema em malha aberta e verificar aqui o diagrama de Nernst dele, nota que esse sistema aqui é um sistema aqui que tem uma margem de fase e uma margem de ganho associada a ele. Então, olha só, a margem de fase é esse ângulo, o quanto que falta para 180 graus aqui. E a margem de ganho é o quanto que eu posso aumentar aqui. Então, a gente já viu isso na hora que a gente estava analisando a estabilidade. Então, olha só, esse sistema aqui é um comportamento desejável, porque eu tenho uma margem de ganho e uma margem de fase positiva. Já esse sistema aqui tem um problema aqui na margem de fase aqui. Então, para projeto de controladores no meu sistema, bom, o que eu desejo é exatamente esse comportamento aqui em azul. Esse é o desejável. Isso eu posso ver também em malha fechada. O comportamento desejável é esse aqui, ó, em vermelho aqui. Esse é o comportamento desejável para o projeto de controladores no domínio da frequência. Se eu olhar para requisitos de malha aberta, eu vou observar que eu quero o quê? Um ganho elevado em baixas frequências. Olha só que interessante esse sistema aqui. Ó. Vamos considerar esse sistema aqui, que eu tenho uma realimentação, nesse caso aqui uma realimentação proporcional. Poderia ser qualquer controlador. Pode ser uma CDS qualquer aqui. Se eu considerar esse sistema, bom, eu posso escrever meu Y de S, vai ser o G de S vezes o de S mais W de S. Se eu colocar o valor de U de S, bom, U de S é igual a K vezes E de S, mas o E de S é o quê? R de S menos Y de S. Então, eu posso reescrever dessa forma. Então, se eu fizer as operações matemáticas aqui, eu vou ver que eu tenho 1 mais K vezes o Y de S, ok? Porque, olha só, eu peguei o Y de S e coloquei, ó, vai ficar o quê? K vezes G de S vezes o Y de S negativo, passando para cá vai ficar 1 mais K vezes o G de S. E isso vai ser igual ao quê? A K vezes G de S vezes o R de S, mais G de S vezes o W de S. Portanto, eu posso escrever que a minha saída é K vezes G de S sobre 1 mais K vezes o G de S, vezes o R de S, e G de S vezes, dividido por 1 mais K vezes o G de R de S, vezes o W de S. Quem é esse W de S? Bom, esse W de S é uma perturbação que está ali na minha planta. Se eu imaginar que essa minha planta, por exemplo, é um motor de corrente contínua, eu posso falar, olha, tem um conjugado externo. É quando eu coloco a carga lá sobre o sistema. Eu quero fazer o quê? Fazer a rejeição desse tipo de distúrbio. Então, muito bem. Eu posso reescrever essa função aqui, ó, dividir o numerador e o denominador por K vezes G de S. E aí a gente vai notar o seguinte, olha, essa expressão vira esse valor aqui. E essa expressão vira esse daqui, ó. E isso daqui me explica por que eu quero ganhos elevados em baixa frequência. Nota que quanto maior o ganho de K, mais essa parcela aqui vai para zero. Ou seja, vai ficar 1 sobre 1. Ou seja, o meu Y de S vai tender ao valor de R de S. Isso significa que eu vou ter uma boa rastreabilidade da minha referência. Agora, nota o seguinte, a mesma coisa acontece com esse denominador, mas olha aqui para o numerador. Quanto maior o ganho de K aqui, mais essa parcela aqui vai para zero. Isso significa que eu estou tendo uma boa rejeição a distúrbios. Então, é por isso que no projeto de controladores, muito me interessa eu ter o quê? Elevados ganhos em baixa frequência. Elevados ganhos em baixa frequência é isso daqui.
também me interessa o quê? Ganhos muito pequenos em alta frequência. O meu controlador está funcionando como um filtro nessa região. Se eu tenho essa curva aqui, olha, então se eu considero uma frequência muito baixa, por exemplo, abaixo de 10 Hz aqui, o ganho é muito elevado. Se K vezes G de S é muito elevado, o R de S dividido sobre 1 mais K vezes W de S. Se esse K aqui é grande, isso daqui vai para zero. Agora, nota que se eu tenho uma frequência muito maior do que 10 Hz, que é a minha frequência de quina, o que acontece? O K vezes G de S é muito pequeno. Isso significa que a minha saída é nula. Então, eu tenho uma referência que é essa referência aqui, para mim. Essa referência é uma referência de 10 volts. E nota, o período é de 100 microsegundos dessa forma de onda. Com um período de 100 microsegundos, eu tenho uma frequência o quê? De 10 kHz. Agora, nota que a minha função de transferência, eu estou dando ela aqui, 1 mais K vezes G de S sobre 1 mais K vezes G de S. Vamos imaginar que a minha função de transferência é essa azul aqui. Então, eu tenho aqui, o meu comportamento em frequência. Então, nota que eu vou ter aqui uma componente média. A componente média é o valor médio dessa expressão. O valor médio é 10 vezes 60 dividido por 0 vezes 40 dividido por 100. Isso vai me dar uma componente média de 6 volts. Depois vai aparecer a primeira harmônica dessa forma de onda. A primeira harmônica vai estar o quê? Na frequência dessa forma de onda. Vai estar lá o quê? Em 10 kHz. E vão começar a aparecer os múltiplos dessa frequência harmônica aqui. Vai aparecer o 20 kHz, o 30 kHz, e assim por diante. Quando eu passar por esse sistema aqui, por essa HDS, o que vai acontecer? Bom, essa daqui não é 0 dB, portanto, vai passar os 6 volts. E essa componente aqui, em 10 kHz? Bom, 10 kHz, no caso aqui, está dando menos 100 dB. Bom, um ganho de menos 100 dB é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 5. Ou seja, eu matei essas componentes. Aí, se eu olhar a minha forma de onda de saída desse sistema, é simplesmente o quê? O comportamento médio do meu sistema. É por isso que o pessoal lá de eletrônica de potência pega lá o motor de corrente contínua e coloca essa forma de onda. O meu motor, como ele tem um comportamento de filtragem, ele só vai ver o quê? O comportamento médio. E aí eu consigo fazer o controle do meu sistema, o quê? Variando o intervalo de tempo que ele fica no nível lógico alto. Essa variação ocorre em menor frequência. O meu sistema vai responder ao valor médio dessa forma de onda. Quando a gente pega aqui o sistema aqui, que eu tenho um controlador aqui, essa minha entrada aqui, que é a minha ação de controle, ela é um sinal. Isso daqui, em geral, vem de um microcontrolador. É um sinal muito baixo, 5 volts, 10 volts, às vezes 1 volt. É um sinal muito baixo e não tem corrente. E aí eu quero acionar aqui um motor elétrico, por exemplo. E aí eu estou falando de uma tensão de entrada que é de 100 volts. Portanto, eu preciso de um dispositivo intermediário aqui, que é um conversor eletrônico, que vai me dar potência. Ele simplesmente vai fazer o quê? Vai amplificar esse sinal. É ele que vai fornecer potência para eu conseguir controlar o meu motor, por exemplo. Então, na prática,
eu ainda tenho um dispositivo intermediário aqui, que é o quê? Que é um amplificador. Depois do amplificador, é que eu vou ter essas entradas aqui, e depois eu vou vir para a minha planta. Na minha planta, pode estar incorporado ali o atuador. Notem que essa daqui é uma simplificação do meu sistema. Existem dois controladores típicos para a gente. O controle avanço de fase ou atraso de fase. O atraso de fase a gente já estudou um deles, que é o controlador PI. O controlador PI é um controlador do tipo atraso de fase. O PD é um dos tipos de controlador do tipo avanço de fase. A característica do compensador de avanço de fase é melhora da resposta transitória e pequena variação da precisão em regime estacionário. No controlador do tipo avanço de fase, primeiro vem o zero, fica mais próximo da origem, e o polo fica mais afastado da origem. Então, se eu pegar lá o mapa de polos e zeros, eu vou ver isso daí. A função de transferência do meu controlador do tipo avanço de fase e também atraso de fase é a mesma função de transferência, é essa daqui. É um KC vezes alfa vezes TS mais 1 dividido por alfa vezes TS mais 1. A outra forma que a gente tem de expressar esse sistema é essa daqui, o KC igual S mais 1 sobre T, dividido por S mais 1 sobre alfa T. Para que esse meu zero esteja mais próximo da origem do que o polo, esse meu polo tem que estar distante da origem, não é? Então, ele tem que ser o quê? Esse valor aqui tem que ser maior do que esse daqui. Portanto, o meu alfa tem que estar entre 0 e 1. Ele tem que ser um número fracionário, que aí esse daqui vai ser maior do que esse daqui. Esse alfa é denominado de fator de atenuação do compensador, e se eu considerar que o alfa é maior do que 0,05, o avanço de fase é do máximo 65 graus. Mas vamos estudar aqui, olha só, vamos estudar esse sistema aqui. Se eu estou considerando que primeiro vem o zero, se eu considerar aqui o KC igual a 1, um ganho de 1 sobre 10 é menos 20 dB. Aí, quando eu fizer aqui a minha frequência, quando ela atingir 1 sobre T, como é um zero, ela vai começar a crescer 20 decibéis por década. Que é essa minha assíntota aqui, ó. Ele começa em menos 20 dB, depois, em 1 sobre T, ele começa a crescer 20 dB por década. Na frequência 10 sobre T, eu tenho o polo. O polo faz decrescer em 20 dB, mas eu tenho crescimento aqui, decrescer 20 dB, mas eu tenho um crescimento que está em 20, portanto, vai ficar em 0 dB. Por isso que vai dar essa curva aqui de módulo. Já a minha fase, bom, eu vou pegar uma década antes, 0,1 sobre T até 10 sobre T, ele vai variar o quê? 90 graus positivo. Então, eu pego aqui, ó, de 0,1 sobre T até 10 sobre T, ele está crescendo 90 graus aqui. De 10 sobre T, eu vou pegar de 1 sobre T até 100 sobre T, vai variar 90 graus aqui, só que abaixando aqui. Ou seja, durante esse intervalo aqui, vai ser o quê? Constante. Então, olha só, nesse intervalo, a minha assíntota seria isso daqui, ó. Durante isso daqui, seria constante para zero aqui. Vai dar esse gráfico aqui em vermelho. Eu tenho um valor máximo aqui, que eu atinjo esse valor, e essa frequência onde ocorre esse máximo é a raiz de 10 sobre T. Ou seja, eu posso escrever que esse ômega m é igual a 1 sobre de raiz de alfa vezes T, de uma forma mais genérica. Se eu representar o diagrama de Neist
desse controlador vai dar essa figura aqui. Para projetar esse controlador avanço de fase, eu preciso determinar quanto que vale o ganho, quanto que vale esse T aqui e quanto que vale esse alfa. Como eu falei, essa função aqui é genérica, ela serve tanto para o controlador atraso de fase, quanto para o controlador do tipo avanço de fase. Se o alfa for menor do que 1, quem vem antes é o zero do controlador. Isso caracteriza, para mim, um controlador do tipo avanço de fase, porque há um aumento de fase antes dela reduzir. O meu controlador do tipo avanço de fase, quem está mais próximo do cruzamento com o zero é o zero. O polo está mais distante. Já no meu controlador do tipo atraso de fase, quem está mais próximo da origem é o polo, ao invés do zero. Então, isso é o que diferencia o controlador do avanço de fase do atraso de fase. Para o controlador avanço de fase, o ângulo de fase que ele adiciona é um ângulo positivo. No meu atraso de fase, eu estou adicionando um ângulo negativo. Vamos considerar esse sistema aqui, ó, 4 sobre S vezes S mais 2. Projete um compensador do tipo avanço de fase para que o sistema em malha fechada apresente uma constante de erro estático de velocidade 20 segundos a menos 1. Margem de fase de pelo menos 50 graus e margem de ganho de pelo menos 20 decibéis. A primeira coisa que eu vou fazer para projetar o meu controlador de avanço de fase é projetar esse ganho KC aqui, ó, do meu controlador, ou ganho K. Se eu quiser, o KC vezes o alfa é o ganho K. Primeiro passo, estabelecer o ganho K, sendo que o K é igual a KC vezes alfa. Se eu considerar que a realimentação séria, eu vou ter o C de S vezes G de S na minha malha aberta, considerando realimentação unitária. A minha constante de erro estático é o limite, quando S tende a zero, de S vezes isso daqui. K igual a 10. Agora, eu preciso determinar se eu já consegui alcançar essa margem de fase de pelo menos 50 graus. Se eu conseguir atingir essa margem de fase, se ela dá maior do que 50 graus, o meu projeto de controlador já está pronto. Eu não preciso fazer mais nada. É simplesmente isso. Eu não preciso fazer um novo controlador para atingir uma margem de fase maior. Então, o que eu vou verificar é, com esse ganho que eu encontrei, que o ganho K igual a 10, se o meu sistema já atingiu essa margem de fase. Então, fazendo a análise para o meu sistema, eu vou verificar a margem de fase. Então, eu vou colocar o ganho K igual a 10. Então, eu já defini o K lá previamente e o G aqui. Portanto, quando eu fizer isso daí, com a minha planta com um ganho K igual a 10, eu vou ver que a minha margem de fase é 18 graus. Atingiu o que eu queria? Não. Não atingiu o que eu queria. Portanto, eu preciso o quê? Bom, eu preciso continuar no processo de projeto do controlador. O próximo passo é calcular o ângulo de avanço de fase necessário. Esse ângulo de avanço de fase necessário é dado por essa fórmula aqui, ó, que é o ângulo da margem de fase desejada, mais a margem de fase da minha planta, mais esse ângulo de correção aqui. E ele varia entre um valor entre 5 e 12 graus. Que valor é esse entre 5 e 12 graus? O que eu escolher. Eu posso testar com 5 graus e posso testar com 12 graus. Eu coloquei aqui meu ângulo de correção como 5 graus. Poderia ter testado com 12 graus? Poderia. Não tem problema. Então, a minha margem de fase desejada deu 37 graus. Isso daqui é uma fórmula. Eu uso essa fórmula aqui. Muito bem.
Agora eu calculo o meu fator de atenuação, que é o alfa. Esse seno de Fibonacci vale 1 menos alfa dividido por 1 mais alfa. O alfa é igual a 1 menos o seno φm, e esse valor aqui. Eu já tenho o valor aqui, ó, 37 graus. Se eu substituir aqui, eu vou encontrar esse meu alfa, que é o meu fator de atenuação, como 0,25. Próximo passo é encontrar a frequência de cruzamento de ganho, que é o ômega C. Essa frequência de cruzamento de ganho, aonde que vai ser o 0 dB? Bom, essa frequência eu determino como? Através dessa fórmula aqui. Aí eu tenho o seguinte, olha, a minha planta com ganho K igual a 10, a minha função de transferência com K igual a 10 é essa daqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa frequência que eu encontrei, o KdB, vou verificar onde cruza aqui, ó. Cruza nesse ponto aqui, ó, aproximadamente 7,4 radianos por segundo. Essa é minha frequência de cruzamento de ganho. Eu vou determinar a posição do meu polo e do meu zero. No caso do meu zero, essa posição 1 sobre T, ele é igual a ômega C vezes o raiz de alfa. Eu tenho o valor de ômega C. Ômega C vale 7,4 radianos por segundo. Tem o valor de alfa, que deu 0,25. Nota que o valor do polo é simplesmente pegar a posição do zero e dividir por alfa. A frequência do zero é 3,68 radianos por segundo. E a frequência do polo do meu controlador é 14,8. O meu controlador, em si, ele está pronto. O meu KC, bom, eu posso determinar, ele é o K sobre o alfa. Bom, K dividido por alfa deu 40,29. O meu controlador é o ganho KC vezes S mais ômega Z dividido por S mais ômega P. Essa aqui é a função de transferência do meu controlador. O controlador está projetado. O que eu preciso verificar é se ele atinge os parâmetros que eu determinei. Então, a primeira coisa, eu vou verificar a resposta em frequência em malha aberta, para verificar. Aí eu vou colocar aqui, fazer o diagrama de Bode de malha aberta com o meu controlador. Aqui eu tenho o gráfico da minha planta, esse daqui é o meu controlador. O meu sistema resultante, a malha aberta, vai ser o quê? A soma desses dois e a soma desses dois. É esse gráfico aqui em vermelho. A margem de fase dele é 47,9 graus. E a minha margem de ganho é infinita. Consegui atingir a margem de fase de aproximadamente 50 graus e consegui atingir a margem de ganho, que era pelo menos 20 decibéis. Análise da resposta em malha fechada, a minha planta só corrigindo o módulo, a resposta fica oscilatória. A minha margem de fase, como ela ficou muito pequena, a minha resposta fica muito oscilatória. Para esse controlador avanço de fase, eu tenho uma ressonância. Esse valor da ressonância ela é menor. Se eu olhar a minha resposta transitória, olha só, a minha resposta transitória dá aproximadamente 23% de sobressinal. Então, é uma resposta bastante rápida. A outra coisa que eu posso verificar é o meu erro de regime permanente. A minha resposta transitória para esse controlador, ela é muito boa, muito melhor do que se eu tivesse o sistema o quê? Se eu tivesse simplesmente só o ganho.